Bem-vindos à sala do banquete, no nosso foco, focado na EBD. E a lição do próximo domingo, dia 9 de agosto, fala sobre a suficiência da graça na cidade de Corinto. E temos, para aparelhar a nossa lição, nesta segunda-feira, em Atos, capítulo 18, versículo de 1 ao versículo de número 4, que fala sobre a luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. É uma lição magnífica que nos traz a memória, a expectativa de tudo aquilo que Deus tem para os seus fiéis, para fazer a sua obra. Devemos observar que em Atos capítulo 18, onde eu estou aqui aberto, a Bíblia, Lucas apresenta Paulo chegando à cidade de Corinto, uma das metrópoles mais influentes do Império Romano. Observe que, aos olhos humanos, Corinto era um dos lugares menos promissores para a implantação da igreja. Entretanto, é justamente nesse ambiente marcado pela imoralidade, pela idolatria, pelo pluralismo religioso e pela corrupção moral que Deus manifesta o poder transformador do Evangelho. Parece até um paradoxo. A narrativa demonstra que a eficácia da mensagem não depende da qualidade do ambiente, absolutamente não, mas da ação soberana de Deus através dos servos fiéis. Vejamos a ordem. Primeiro, a luz do Evangelho resplandece mesmo quando o ambiente parece espiritualmente hostil. Os versículo 1 e versículo 2, quando diz assim: depois disto, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. A chegada de Paulo a Corinto representa uma mudança estratégica no avanço missionário. Por quê? Corinto era uma cidade reconstruída pelos romanos no ano 44 a.C., localizada sobre o istmo que ligava o norte e sul da Grécia. E isso fazia Corinto se tornar um dos maiores centros, veja bem, comerciais do Mediterrâneo. A sua prosperidade econômica era acompanhada por profunda decadência espiritual. A cidade era conhecida por intensa idolatria, prostituição cultural, onde tinha eram os prostitutos de culto, Então chamava prostituição cultural, ligada ao templo de Afrodite. Diversidade filosófica, materialismo, forte influência cultural pagã. Humanamente falando, irmãos, Corinto parecia um terreno improdutivo para o Evangelho. Contudo, Deus não escolhe lugares fáceis para manifestar seu poder. O Evangelho brilha precisamente onde as trevas parecem dominar. Aí onde Lucas registra que Paulo encontra Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Aquilo que parecia perseguição tornou-se instrumento providencial para fortalecer a missão. Muitas vezes Deus conduz seus servos para ambientes difíceis, porque é justamente ali que a sua glória será revelada. As dificuldades nunca anulam o propósito divino. Frequentemente são o caminho pelo qual ele prepara oportunidades para o avanço do reino. Veja bem que, segundo lugar, o Evangelho ele tem a sua profusão. A luz do Evangelho resplandece através da fidelidade cotidiana. Atos capítulo 18, versículo 3,
que diz, e por serem do mesmo ofício, ficou com eles ali. E ficou com eles e ali trabalhava, pois eram fabricantes de tendas. O doutor Lucas faz questão de registrar que Paulo trabalhava. O verbo grego é gasomai, indica trabalho constante, diligente e perseverante. Paulo não considerava o trabalho secular incompatível com o ministério. Enquanto fabricava tendas, permanecia totalmente comprometido com sua vocação apostólica. Isso revelava o quê? Uma importante verdade teológica. O ministério não acontece apenas no púlpito. Ele também acontece na oficina, no comércio, na empresa, na escola e em qualquer lugar onde o cristão manifesta o caráter de Cristo. A fabricação de tendas sustentava o missionário financeiramente e, ao mesmo tempo, criava oportunidades naturais para relacionamentos e testemunho. A luz do Evangelho não brilha apenas através dos sermões, mas também pela ética, pela integridade, pela excelência no trabalho diário. O cristão transforma ambientes quando sua vida confirma a mensagem que proclama. Então, isso é de fundamental importância. A luz do Evangelho, ela resplandece através da fidelidade cotidiana. E por serem do mesmo ofício, eles ficaram ali. E eles trabalhavam constantemente. Então, se nós observarmos, Deus prepara pessoas antes mesmo da chegada do missionário. Áquila e Priscila não surgem por acaso, por um acidente. A providência divina já estava organizando os instrumentos necessários para fortalecer Paulo. O reino avança por meio de relacionamentos. A missão nunca foi individualista. Deus utiliza parcerias espirituais para fortalecer sua obra. O trabalho secular pode servir ao reino de Deus. A profissão de Paulo tornou-se fonte para o ministério, mostrando que toda vocação legítima pode ser consagrada ao Senhor. O evangelho não depende das circunstâncias. Corinto não foi um obstáculo para Deus. Foi um palco onde o ambiente sagrado, maravilhoso, para a manifestação da graça. Concluindo, Atos capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 a 4, estou aqui com a Bíblia aberta, revela que a luz do Evangelho jamais é limitada pela escuridão do ambiente. Quando maiores são as trevas, mais evidente se torna o brilho da verdade de Cristo. Paulo chegou a uma cidade dominada pelo pecado. Mas uma coisa importante, Paulo não foi moldado por sua cultura. Ao contrário, tornou-se instrumento de transformação. Deus providenciou companheiro de ministério, sustentou seu servo por meio do trabalho e, ainda mais, abriu portas para que a palavra fosse anunciada. Essa passagem desafia a igreja contemporânea a não recuar diante dos desafios culturais. Assim como em Corinto, o Senhor continua enviando seu povo para lugares difíceis, certo de que, como diz em João capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja o peso do tema desta segunda-feira. A luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. A cidade de Corinto serve como símbolo da atual sociedade em que, moralmente degradada e espiritualmente distante de Deus, com raras exceções, representa classicamente o mundo em que vivemos. Esta passagem desafia a igreja contemporânea a não recuar diante dos desafios culturais. Assim como em Corinto, o Senhor continua enviando seu povo
para lugares difíceis, certo de que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Deixe o seu like, compartilhe e vivamos esta palavra, porque ela é viva e é eficaz. Fica na paz do Senhor. Focados na EBD.